Vamos aprender agora, então, a construir as tabelas de frequência. Nós vamos ver dois tipos, tabela de frequência por ponto e tabela de frequência por intervalo. Primeiro, a tabela é uma forma muito útil da gente resumir a informação sobre uma variável. E além de resumir a informação, também tem a finalidade de representar como os nossos dados se distribuem. Onde é que estão localizados a maioria dos valores, se são simétricos, quantos picos tem de frequência de valores, o formato das caudas. E conseguindo identificar a forma como os nossos valores se distribuem, também é possível, então, identificar qual é o modelo de probabilidade que seria mais adequado para ajustar esses dados. A característica dessas tabelas vai depender, né, o tipo de variável que a gente vai criar, depende do tipo de tabela que a gente vai criar, depende do tipo de variável em estudo. Se a nossa variável for do tipo numérica discreta, nós vamos criar, então, o primeiro tipo de tabela, que é a tabela por pontos, onde cada valor da variável, a gente vai obter a frequência para cada valor. E é chamada, então, de distribuição de frequência sem perda de informação. O outro tipo é indicado quando a gente tem uma variável numérica contínua. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir intervalos para depois obter as frequências de cada um destes intervalos. E aí, nestes, né, claro, a gente vai perder alguma informação por estar criando esses intervalos. Primeiro exemplo, então, para a gente entender a construção das nossas tabelas. Quando a variável, então, for numérica discreta, assumindo poucos valores, cada valor da variável vai ser, então, uma classe da minha tabela. A variável que a gente tem para estudar aqui é número de filhos por casal, investigado em 350 famílias de uma região. Aqui estão nossos dados brutos. Então, o que a gente tem de informação? A nossa primeira observação 2 quer dizer o quê? Que o primeiro casal investigado tem 2 filhos, o segundo casal tem 5 filhos, o terceiro casal tem 6 filhos e assim por diante. Então, aqui só uma representação inicial do conjunto de dados. Vamos lá, primeira etapa para construir, então, essa tabela de frequência. Primeira coisa, então, que a gente tem que fazer é identificar quais são os valores que a nossa variável assume e ordená-los. Cada valor da variável, cada valor que a variável assume vai ser uma das nossas classes. Então, se a gente voltar ali no nosso conjunto, a gente vê, ó, o menor valor da variável é 0, depois temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, estão lá, a nossa tabela, então, precisa ter 7 classes. Então, esse é o nosso primeiro passo. Colocar as nossas 7 classes, do valor 0 até o valor 6, em ordem. Próximo passo é contar o número de elementos que eu tenho em cada uma das classes, ou seja, quantas vezes apareceu cada um dos nossos valores, cada valor está repetido. Quantas vezes aparece o 0, 1 e assim por diante. Pronto, estaria pronta a nossa frequência, a nossa tabela de frequências. Então, eu tenho lá 55 vezes apareceu o valor 0, 60 vezes apareceu o valor 1, e assim por diante, fechando os nossos 350 valores. Esta coluna representa as nossas frequências absolutas das classes, né, que é exatamente a contagem de cada um dos valores, e é anotada por F maiúsculo índice J. Mas além da frequência absoluta, a gente pode obter outros tipos de frequência também importantes. Uma outra é a frequência absoluta acumulada, que é anotada por F maiúsculo índice J, linha. E ela vai nos dar o número de elementos acumulado em cada classe. A partir da frequência absoluta que a gente viu, então eu vou acumulando linha a linha. Então, na primeira linha eu tenho 55 elementos. Até a segunda linha eu tenho 55 da primeira linha mais 60 da segunda, 115. Até a terceira eu tenho 112 da terceira mais os 115 que eu já tinha acumulado até a segunda, 227. E assim por diante até que eu acumule todos os 350 valores. Outra frequência importante é a frequência relativa, notada por F minúsculo índice J, expressa a proporção de elementos em cada classe. Então, como é que eu obtenho essa proporção? Nada mais é do que uma ideia relativa de quanto esse 55 representa do meu total, ou seja, 55 dividido por 350, 0,1571. Também poderia expressar isso em percentual, ou seja, 15,71%. E a última frequência interessante também é a frequência relativa acumulada, que é notada por F minúsculo índice J, linha. Expressa a proporção de elementos acumulado em cada classe. Assim como a gente tinha visto lá a frequência absoluta acumulada, a relativa acumulada pode ser obtida, então, somando as nossas relativas linha a linha. Então, 0,1571 até a primeira linha, mais 0,17
14 da segunda linha, me dá 0,3286, aqui uma questãozinha de arredondamento, que deu essa diferença, e assim por diante, até que eu acumule todas as minhas frequências relativas, fechando em 1, né, a proporção, ou se eu estivesse expressando isso aqui em percentual, seria o nosso 100%. Vamos aproveitar então e interpretar um exemplo de cada uma dessas 4 frequências para a gente entender qual é o objetivo de cada uma delas. Então, 31, o que é esse 31? 31 casais têm um filho, tem 4 filhos. 31 casais com 4 filhos. 227 casais com até 2 filhos, ou seja, eu estou acumulando até 2. Né? Então, 227 casais com até 2 filhos. 0,1714, se eu olhar em termos percentuais, seria 17,14% dos casais têm apenas um filho. E, por fim, se eu quiser então olhar em termos percentuais, aproximadamente 88% dos casais têm até 3 filhos. Até 3 filhos. Bom, na sequência, então, tem um exercício proposto, onde a gente pensa como se fosse uma ideia de vida real. Se a gente fosse donos de uma padaria, a gente poderia estar preocupado com a quantidade de pães que sobram sem ser vendidos no final do expediente. Então, durante 40 dias foi anotado quantos pãezinhos sobraram no final do dia, e agora a gente quer fazer uma tabela de frequência para poder analisar esses nossos valores. Na sequência, então, tem a solução para vocês compararem com o valor que vocês obtiverem. E se tiver qualquer dúvida, postar lá no Moodle. Vamos ver um exemplo, então, de construção de tabela de frequência para variável contínua, onde a gente precisa, então, construir os intervalos para criar a nossa tabela. A nossa variável em estudo é o valor gasto em reais pelas primeiras 50 pessoas que entraram em um determinado supermercado em um determinado dia. Aqui estão os nossos valores. Se a gente for usar o que a gente acabou de ver como construir tabela de frequência, aqueles 2 passos, eu colocaria, né, pegaria cada valor, por exemplo, 3,11, que é o menor valor, depois pegaria o próximo valor na sequência, cada um deles, um abaixo do outro, e contaria quantas vezes eles apareceriam. Muito provavelmente, pelo que a gente olha rapidamente aqui, a nossa tabela teria que ter 50 classes, porque não parece que os nossos valores iriam se repetir. Então, aquela forma de construção de tabela de frequência não seria muito adequada para uma variável desse tipo, uma variável contínua. Então, quando a gente tem uma variável contínua, a gente precisa, então, usar, né, uma forma diferente, que é justamente, então, a construção de intervalos para as nossas... cada classe, né, vai ser constituída de um intervalo. Quando a variável é contínua, a gente usa, então, esse tipo de construção de tabela. Mas quando a nossa variável é discreta e assumir muitos valores diferentes, também é usual a gente usar essa mesma forma de construção de tabela, ou seja, criar os intervalos de classes. Para construir, então, esse tipo de tabela, o primeiro passo é ordenar o nosso conjunto de dados, colocar, então, os nossos dados brutos em ordem crescente. O segundo passo é determinar o número de classes que a nossa tabela vai ter. Geralmente, isso é muito mais orientado pelo objetivo do trabalho, ou seja, o pesquisador consegue muitas vezes determinar quanto é esse nosso K, número de classes. A indicação é que não seja um valor muito menor do que 5, porque senão a gente estaria resumindo demais a nossa informação, a tabela ficaria muito resumida e a gente perderia demais a informação, e também não um valor muito superior a 15, porque daí a gente estaria com uma tabela muito grande, né, muitas classes, e estaria resumindo pouco a informação. Mas existem algumas regras para nos ajudar a determinar esse número de classes, o K. 2 regras que a gente mostra aqui são chamadas a regra empírica, que usa a raiz do número de observações para obter o número de classes, e uma fórmula chamada de fórmula de Sturges, que usa o logaritmo, né, que faz uma conta envolvendo o logaritmo do número de observações. Qualquer um dessas 2 fórmulas, geralmente a gente vai esperar então que K dê um valor quebrado, um valor fracionado. E K, número de classes, tem que ser um valor inteiro, então sempre devemos arredondar para o primeiro valor inteiro. Depois de determinado o K, vem o terceiro passo, que é determinar a amplitude dos nossos intervalos, o tamanho de cada um dos intervalos, que é o nosso I.
E é obtido pela razão entre amplitude total e K número de classes. Amplitude total é a diferença que eu tenho entre os extremos do meu conjunto de dados. O maior valor, o extremo superior, e o menor valor, o extremo inferior. E aí eu sempre devo arredondar isso aqui para cima, não necessariamente inteiro. Mas se eu for fazer qualquer arredondamento de casa decimal, deve ser para cima. E a gente já vai entender o porquê daqui a pouco. Quarto passo é construir os nossos intervalos. Né? Então, a gente começa construindo o primeiro intervalo de classe, que é a menor observação do nosso conjunto de dados. Começo nela e vou até onde? Até ela mais o nosso i, que é o tamanho da nossa classe. Então, esse é o nosso primeiro intervalo. O próximo intervalo começa justamente neste limite superior do intervalo anterior. E aí eu somo mais i para ter o novo, o intervalo superior, o limite superior desse próximo intervalo. E assim por diante. E por fim, o quinto passo, que é contar o número de elementos em cada uma das classes. E aí a gente teria a nossa frequência absoluta. Vai ficar mais fácil de entender no exemplo que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas antes, vamos levar em consideração algumas coisas importantes ao construir uma tabela de frequência. A gente sempre recomenda que o uso usar intervalos de mesma amplitude. Mas não necessariamente, eventualmente pode ser útil amplitude variável, dependendo do contexto. Um caso clássico, quando a gente se usa intervalos de tamanho diferente, é quando a variável é assimétrica, tipo renda. Começa-se com valores, com intervalos menores, e com os valores maiores da variável, as rendas maiores, o intervalo aumenta de tamanho. É importante, né, garantir que todas as observações sejam classificadas, ou seja, eu não posso chegar no final, e esse é um dos objetivos, que aquele terceiro passo que a gente viu, ao calcular o i, eu arredonde para cima, né, sempre faço um arredondamento para cima para garantir que as minhas observações sejam classificadas, por exemplo, que eu não fique com observações no final do conjunto de dados sem entrar nas minhas classes. As classes devem ser mutuamente exclusivas, ou seja, não pode ter sobreposição, porque senão eu posso ficar com confusão, né, de alguma observação pertencer a mais de uma classe. E por fim, a questão de intervalo, né, se esse intervalo é aberto e fechado. Só o último intervalo que ficaria fechado tanto à esquerda quanto à direita. Todos os outros intervalos são fechados à esquerda e abertos à direita. Ou seja, o limite superior não faz parte daquela classe. Se eu achar um valor, uma observação, exatamente aquele valor, ele fica na classe seguinte. Voltamos então ao exemplo das compras do mercado para a gente fazer então a construção da nossa tabela. Então veja que o primeiro passo já está pronto, que é botar os nossos dados em ordem, desde o 13,11 até o 93,34, maior valor do conjunto. Então o próximo passo é definir o número de classes, e aí eu preciso do nosso n número de observações. Aí vamos usar aquela forma um pouquinho mais complicadinha, que usa o logaritmo do número de observações, que eu tenho que pegar, então, o logaritmo de n multiplicar por 3,32 e somar 1. E isso me dá 6,64, e a gente vai arredondar, então, para um valor inteiro, k número de classes, arredondamos, então, para 7. Então, 7 intervalos vão ter que ser construídos. Então, a próxima etapa é definir que tamanho vão ter estes intervalos. E ela a amplitude total dividido por k número de classes. Então, o extremo superior menos o extremo inferior, 93,34 menos 3,11 dividido por 7, 12,89. Dá exatamente 12,89, mas vamos supor que eu quisesse, né, nós vamos usar isso. Se eu quisesse usar uma casa decimal só, eu usaria 12,9. Independente de arredondamento, sempre arredondar para cima. Então, vamos montar a nossa tabela lá com as 7 classes, começando com os intervalos. Então, eu começo no menor valor observado, 3,11. Esse vai ser o meu limite inferior, e eu vou até 3,11 mais 12,9. 3,11 mais 12,89, 16. Próximo intervalo, começo no 16, mais 12,89, 28,89. Começo próximo no 28,89 e assim por diante, somando o i 12,89 até chegar no último intervalo, 93,34. Vejam, a gente fechou, ó, que é a forma de fazer com que a maior observação fosse incluída neste último intervalo. Próxima etapa, então, agora é montar, ir lá e contar, né, quantas observações eu tenho em cada um dos meus 7 intervalos, para botar nossas frequências absolutas, F maiúsculo J. Então, ir lá e contar quantas compras eu tenho entre 13 e 11 e 16 reais, e assim por diante.
que tem que fechar o nosso 50. Então, vamos lá, contamos, e tá aqui, ó, né? 8 compras entre 2,11 e 16, 20 compras, vejam lá, né, a maior concentração das nossas observações estão aqui entre 16 e 28,89, então a gente já começa a ter ideia de distribuição. Depois a gente pode obter a frequência acumulada, absoluta acumulada, como a gente já tinha visto antes, a frequência relativa, que é a proporção, ou se eu quiser mostrar em percentual, a frequência relativa à acumulada, tá? Igual a gente viu lá anteriormente. E o nosso, aqui um elemento novo, que vai ser importante mais para frente, que é chamado ponto médio, ou centro da classe. Que é o quê? Exatamente o valor que está no centro de cada um dos intervalos. Que eu obtenho como? Somando os dois limites, 3,11 mais 16, dividido por 2. 9,56 e assim por diante. Isso aqui vai ser importante para a gente fazer alguns cálculos mais para frente. E, na sequência, vocês têm um outro exemplo agora para exercitar a construção de distribuição de frequência com essa segunda metodologia, da construção dos intervalos em cada uma das classes. Depois da sequência tem a solução, né, prontinha, passo a passo, deste exemplo também, tá? Para vocês acompanharem e ver se chegaram na solução. Dúvidas, coloquem lá no Moodle.